Bom, gente, a gente vai dar início à nossa imersão e a nossa proposta nesse sábado é tirarmos um tempinho para conversarmos sobre a expiação, né? O que é a expiação, o que Cristo conquistou na cruz por nós, quais são os benefícios, por quem Jesus morreu, né? Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre esses assuntos. E sobre esse tema da expiação, para a gente começar a pensar, na verdade, nós vamos olhar de maneira panorâmica para aquilo que é chamado de teorias sobre a expiação. Não existe apenas uma visão sobre o que Jesus fez na cruz. Não sei se você já teve contato com isso, mas existem várias propostas, várias perspectivas que foram elaboradas ao longo dos séculos sobre para tentar trazer uma resposta do que foi que Jesus de fato realizou ao ser pregado no madeiro, ao morrer pelos nossos pecados. Bom, e essa fala, ao morrer pelos nossos pecados, já pressupõe uma visão, já pressupõe uma teoria. Nem todas aquelas que foram levantadas ao longo dos séculos pressupõem que a morte de Jesus significava ou significaria perdão de pecados. Então, a gente vai estudar aqui, fazer um estudo panorâmico para a gente tentar entender quais são, então, aí essas visões a respeito da obra de Cristo na cruz que nós podemos pensar e que nós podemos chegar a algumas conclusões a partir delas, então. Então, eu faço uma primeira pergunta, até para vocês pensarem, uma pergunta agora, nesse momento, um pouco mais retórica, né? Que é, o que de fato aconteceu na cruz? Você já se perguntou sobre isso? Você já refletiu sobre isso? Nós, às vezes, já estamos acostumados com uma certa visão, um certo pensamento que nós adquirimos, ou pelo senso comum, ou porque a gente, pelos sermões, ou por aquilo que já nos foi explicado em alguma aula. Mas o que aconteceu na cruz? Né? Se eu fizesse essa pergunta para você agora, o que você me responderia? Se vamos supor que eu não fosse um cristão, e você está falando que Jesus morreu na cruz por mim, e eu perguntasse para você, tá, mas por que Jesus precisou morrer numa cruz? O que de fato aconteceu? O que ele estava fazendo quando ele foi pendurado no madeiro? Né? Alguém se atreveria a dar uma resposta? Alguém conseguiria responder assim de maneira simples, objetiva, o que Jesus estava fazendo na cruz? E aí, alguém se arrisca a dar um palpite? Oi? Tomou o lugar do povo de Deus. Né? Tomou o lugar. Primeiro viveu uma vida perfeita, que o povo de Deus não teria condição de viver, e morreu a morte, que deveria ser nossa. Uhum. Como um sacrifício enviado pelo Pai em favor da sua igreja. Uhum. Então, Mariel falou que a morte de Jesus foi um sacrifício. Um sacrifício em nosso lugar, né? Ele tomou o nosso lugar. Mas um sacrifício para quê? Pagar pelo pecado da humanidade. Que afetou a humanidade, mas para pagar o pecado da igreja. Alguém concorda com Mariel? Acho que ele está certo. Alguém discorda? Faltou alguma coisa na definição de Mariel? Alguma perspectiva ficou de fora? O que vocês acham? Esmagou a cabeça da serpente. Expulsou os demônios dos céus. E aí, mais alguém? Tem alguma perspectiva? O que Jesus estava fazendo na cruz? Venceu a morte. Bom, como eu falei, ao longo da história da igreja, na verdade, tem vários pontos de vista e algumas teorias conceituam a natureza da obra de Cristo na cruz, porque a expiação ela está no próprio cerne do Evangelho, a obra de Cristo na cruz, ela está no centro daquilo que nós proclamamos. Então, é importante para nós saber como as pessoas, ao longo da história da igreja, entenderam a obra de Cristo. Né? Ao longo da igreja, várias propostas foram levantadas e entendimentos sobre o que Jesus fez. Algumas com base nas Escrituras, algumas com base na cabeça das pessoas, aí, sei lá de onde eles tiraram isso. Né?
E o que a gente precisa ser capaz é testar essas teorias pelas Escrituras, o que não é o que necessariamente alguns teólogos ou algumas tradições ao longo da história da igreja afirmaram, mas o que as Escrituras afirmam para nós. Então, a gente vai fazer esse panorama aí ao longo de algumas das principais teorias a respeito da expiação, certo? A primeira que a gente tem, e talvez aquela que é mais antiga, ela é conhecida como a teoria do resgate ou a teoria do resgate pago a Satanás. Antes de olhar ali para o slide, o que vocês acham que essa teoria está dizendo? O nome é meio sugestivo, né? O que Jesus estava fazendo na cruz? Com base no nome dessa teoria aí, quem que vocês acham que eles afirmavam? Hã? Jesus estava resgatando a gente, e o quê? De quem? De Satanás, certo? Então, para essa teoria, a morte de Jesus na cruz foi um preço, uma transferência, como que a gente pode dizer? Uma negociação, obrigado, Tiago, uma negociação aonde um preço foi pago para obter alguma coisa em troca. Exatamente, você foi pegou talvez o exemplo mais atual que a gente tem dessa teoria, que é a teoria do resgate. Isso é uma teoria muito forte nos pais da igreja. Algumas figuras como Orígenes, Irineu de Lyon, o próprio Agostinho tinha aí uma visão semelhante a essa. E o que eles ensinavam, então? Qual era o pensamento deles? Eles ensinavam que a raça humana se tornou cativa por Satanás, que após a queda, Satanás ele passa a ter autoridade legal sobre a humanidade. A humanidade passa a pertencer a Satanás, né? E esse talvez seja o grande problema dessa teoria, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o que Cristo fez na cruz, de acordo com essa visão, o que Jesus realizou, ele morreu para pagar o resgate a Satanás e comprar a liberdade da raça humana. É, inclusive, uma ideia de que Deus enganou o enganador. E Cristo ele foi a isca para enganar o diabo. Essa é uma visão, e o C.S. Lewis ele retrata isso. Agora, eu não sei afirmar se o C.S. Lewis ele pensa dessa forma ou se ele está retratando simplesmente a maneira medieval de se pensar. Isso também era muito comum na igreja medieval, e o C.S. Lewis era um medievalista, né? Estudava um acadêmico, especificamente estudava essa área, esse período da história ali da Idade Medieval. Então, pode ser que ele simplesmente esteja refletindo esse pensamento, não sei afirmar agora com certeza se ele acreditava ou endossava essa teoria, mas se você se lembrar, se você já assistiu às Crônicas de Nárnia, você vai lembrar que a ideia é Aslan toma o lugar de Edmundo, né? Vocês lembram, todo mundo já assistiu às Crônicas de Nárnia aqui? Então, os nomes, né, todo mundo entende. Então, Aslan toma o lugar de Edmundo porque, segundo a feiticeira, Edmundo pertence a ela porque ele era um traidor, e pelo fato dele ser um traidor, então ele era propriedade legal da feiticeira. E aí Aslan ele fala o seguinte: não, então olha só, então eu vou tomar o lugar dele, eu assumo o lugar dele e agora eu vou pagar, né, ali, eu vou ser o resgate, eu vou pagar o preço para que Edmundo volte a ser nosso e agora a minha vida pertence a você. E aí, conforme a história desenrola, se você ler o que o C.S. Lewis diz, é que a feiticeira desconhecia que existia uma magia ainda mais profunda e que se uma vida inocente se entregasse, então a ideia é, Aslan sabia disso, e ele vai meio que, ele se propõe a fazer isso, porque ele sabia que a vida dele seria retomada de volta, mas a feiticeira não sabia disso. Ela estava achando que ela estava triunfando, né? Então, ela achou que quando ela matou lá o Aslan, ela tinha sido vitoriosa, mas depois ele ressurgiu, ela, meu Deus, e agora, o que aconteceu? Então, essa ideia, mais ou menos, isso é comum, né, essas representações assim, na cultura geral, de que a morte de Jesus, Satanás acha que ele estava triunfando na cruz, né? Que Jesus foi morto, Satanás fala assim, yes, conseguiu o que eu queria. E quando Jesus ressuscita no terceiro dia, ih, meu Deus, caramba, e agora? Pô, fui enganado, fui tapeado. Então, é um pouco dessa visão. Cristo ele foi usado como uma isca para enganar o diabo. Então, ele foi lá, pagou o preço pelas pessoas, resgatou as pessoas e depois falou, olha só, tipo o tio Patinhas colocando a moeda no negócio lá do estacionamento, estacionar carro, né? Parquímetro, muito comum lá nos Estados Unidos. Vocês já viram essa representação? Ele bota uma linhazinha na moeda, joga a moeda e puxa de volta, né? Então, é mais ou menos isso que Deus fez com Jesus. Pagou o preço, mas puxou de volta. Ressuscitei meu filho agora.
Então, essa seria a ideia do resgate pago a Satanás, essa visão, né? O que Jesus morreu? Jesus morreu para pagar o preço, para libertar a humanidade de Satanás. Então, a nossa redenção, isso fala de Agostinho aí, nossa redenção, o sangue de Cristo foi dado por nós como preço do resgate, preço que não enriqueceu mais o demônio quando recebeu, mas, ao contrário, com ele ficou atado. Então, essa é a ideia, né? Que ao morrer na cruz, o que Jesus estava fazendo, perceba que essa visão, ela não traz muito concepções de algumas coisas que foram faladas aqui, como perdão de pecados, como justificação. Não, o que Jesus estava fazendo na cruz era pagar o preço para libertar a humanidade do seu cativeiro a Satanás. Mais recentemente, ali no século XX, um luterano chamado Gustav Aulen, bispo na Suécia, ele defendeu uma espécie de variante dessa teoria do resgate, que é conhecida até hoje como a teoria Christus Victor, né? Então, qual é a ideia? Não é que necessariamente Jesus estava pagando um preço para Satanás, essa ideia não está presente, como se Satanás fosse um detentor legal da raça humana. Isso não está presente nas Escrituras em nenhum lugar, de que Satanás ele passa a ter algum direito legal sobre a humanidade, como se a humanidade pertencesse a ele. A humanidade continua pertencendo a Deus, é isso que a gente percebe nas Escrituras. Mas o que o Gustav Aulen ele propõe é que, em sua morte, Cristo vence os poderes destrutivos da morte e do inferno, tornando disponível e visível o amor reconciliador de Deus. Então, para Aulen, o tema central da expiação é a noção de um conflito entre o bem e o mal, e que redunda numa vitória de Deus. Cristo, então, Christus Victor, o Cristo vitorioso, ele luta e triunfa sobre os poderes do mal no mundo, poderes sobre os quais a humanidade está subjugada em escravidão e sofrimento. Então, nessa vitória, Deus reconcilia o mundo consigo mesmo. Então, essa posição, tanto a do Cristo Victor quanto a da teoria do resgate, ela tem sido rejeitada por se reconhecer que Satanás ele nunca teve esse tipo de autoridade sobre os homens. Deus ainda é soberano, mesmo depois da queda, e não o diabo, né? Então, é interessante a gente notar que, por mais que essa teoria, pelo menos a do Cristo Victor, ela esteja equivocada nesse ponto de uma visão como Satanás detendo autoridade sobre a humanidade, há um aspecto, e a gente vai ver isso no segundo tempo de aula que a gente tiver, especialmente, no qual, de fato, Cristo triunfa sobre os poderes do mal na cruz, no qual, de fato, há uma influência de Satanás sobre a humanidade, não de pertencimento, mas na qual Jesus também nos liberta disso. O que a gente precisa entender é como Cristo nos liberta. Não porque Satanás tinha um direito sobre nós, mas porque, especialmente, ao morrer na cruz, o que Jesus faz? Jesus paga o nosso débito, a nossa dívida. Paulo vai dizer lá em Colossenses, né, que o nosso escrito de dívida foi pregado na cruz junto com Jesus. Então, aquilo que era a arma de Satanás, aquilo com que Satanás nos acusava e nos oprimia, que era a culpa pelo pecado, isso fica anulado com a cruz de Cristo. Então, é nesse sentido que Jesus triunfa sobre Satanás, porque aquilo que antes ele usava para oprimir e para acusar e para trazer condenação, isso é eliminado quando Jesus morre na cruz e a culpa do nosso pecado é retirada, porque somos justificados e há perdão, então, por meio da morte de Cristo. Mas, de fato, Jesus, sim, triunfa sobre os poderes do mal. Triunfa dessa forma, porque o pecado foi pago, a justiça foi satisfeita, e agora Satanás, que era aquele que nos acusava, aquele que usava a nossa culpa para nos oprimir e nos tornar escravos do pecado, agora o pecado já não tem poder sobre nós, e a culpa foi retirada e totalmente paga por Jesus. Então, se a gente faz essas correções, essa visão, pelo menos do Cristo Victor, ela faz sentido para nós. Porque Jesus, sim, na cruz ele está triunfando sobre os poderes e as potestades, mas não com essa visão de que Satanás tem ali o domínio legal e Deus precisa recuperar a humanidade. Não é essa a visão em si, mas nós poderíamos afirmar, sim, Jesus está triunfando. Uma outra teoria
E essa daí é aquela que é mais aceita, né, mais compreendida, mais tida como a visão bíblica, é a teoria da satisfação penal ou expiação substitutiva e penal. Alguém se arrisca a tentar afirmar o que ela defende? Satisfação penal ou expiação substitutiva e penal. Penal? Como assim? Que negócio é esse, Mateus? E aí, alguém se arrisca a... A ira de Deus foi para Cristo, isso está envolvido, sim. Mais alguma colocação? A ira de Deus sendo satisfeita está ali. O nome satisfação também envolve isso, né? Mas é uma satisfação penal. Por que ela é penal? O que a palavra penal traz para a gente? Talvez você esteja pensando aí no sistema penitenciário. Punição. Penalizado, exatamente. Então, a pena, Jesus está satisfazendo uma pena, pagou a pena, justamente, a satisfação, ela é penal nesse sentido, porque havia uma penalidade que foi satisfeita. E aí essa penalidade envolve, como o irmão falou, a satisfação da ira de Deus, né? E aqui, uma outra forma de conceber ela é que é uma ideia substitutiva também, né? Jesus nos substitui, assume o nosso lugar. Uhum. Deus tinha colocado para que todas aquelas questões de sacrifício, de ao tempo, então tudo se resume em Cristo dando tudo na cruz. Perfeito, perfeito. Então, todos esses conceitos estão envolvidos dentro dessa teoria. E ela começa a ser fortalecida, né? Quem vai esboçar primeiro aí uma defesa dessa teoria é o Anselmo de Cantuária, um teólogo bem famoso ali no século XII, que ele ofereceu uma outra exposição sobre o problema da expiação e da encarnação, né? Anselmo não pretendeu fornecer uma interpretação teológica da obra de Cristo, mas demonstrar que a doutrina da encarnação e da expiação eram apoiadas pela lógica. Então, qual o modelo que ele trouxe para nós? Que a expiação retrata a morte de Cristo na cruz como uma transação não entre Deus e o diabo, mas entre Deus Pai e Deus Filho. Então, Jesus Cristo em sua humanidade. Então, a morte voluntária do ser humano inocente, que é, ao mesmo tempo, o próprio Senhor da criação, reconcilia o amor de Deus e a sua ira. Porque a justiça é satisfeita por sua graça. A desobediência não é desconsiderada, então há uma punição pelos pecados, mas não é necessário que todos os pecadores paguem por isso com a morte eterna. Então a honra de Deus é plenamente satisfeita, a justiça cósmica restaurada e os seres humanos que recebem o sacrifício de Cristo pelo arrependimento e fé são perdoados por Deus. Então, segundo essa teoria, o que Cristo faz na cruz é assumir o nosso lugar de culpa e pagar plenamente o preço do pecado. As Escrituras afirmam para nós que o pecado tem um preço e que esse preço precisa ser satisfeito. Quando Cristo morre na cruz, ele paga o preço da nossa culpa, ele satisfaz a ira de Deus e ele então proporciona para nós, a reconciliação com esse Deus, porque ele pagou o preço do nosso pecado. Ele pagou aquilo que nós merecíamos. De modo que a justiça é satisfeita por quê? Porque quando Deus perdoa pecados, quando Deus perdoa os nossos pecados, ele não está simplesmente varrendo eles para baixo do tapete, né? Deus ele não olha para você e diz assim, Mariel, você creu em Jesus, agora vamos fingir que nada aconteceu. Né? Vamos fingir, vamos colocar tudo aqui por baixo do tapete, uma nova história Deus tem para você, esquece o passado. Não, porque se Deus fizesse isso, ele não estaria cumprindo algo que é essencial, um dos atributos ali da divindade que a gente viu na nossa última imersão, que é a justiça. Por que Deus estaria sendo injusto se ele não punisse os pecados? E aí, alguém se arrisca?
estaria indo contra ele mesmo. Por quê? Porque o pecado exige um pagamento. Se Deus simplesmente ignora o nosso pecado, ele está ignorando também o pagamento que aquele pecado pede. Ele não estaria sendo justo. A justiça não estaria sendo completa. Deus estaria sendo misericordioso. Se fosse esse o caso, Jesus não precisaria ter morrido. Era só Deus olhar e falar, eu perdoo o seu pecado, né? Existe uma ilustração, né? Que se você tem uma dívida, sei lá, você deixou de pagar a sua conta de energia, não é porque você rasga ela que ela some, né? Uhum. Mesmo que se você não tiver condição de pagar, alguém tem que entrar lá na fila e pagar para você. Aí sim está quitado. Rasgar não. Então tem gente que às vezes parece que Deus só perdoou a nossa dívida. Não, É que há um preço, o pecado estabelece um preço. Então, o que Mariel trouxe essa ilustração é bacana. É só você pensar também se alguém bate no seu carro, né? Se alguém imagina que alguém bateu no seu carro. E aí você olha para a pessoa, uma pessoa extremamente humilde, ela tem aquele carrinho lá, já caindo aos pedaços, você vê que ela não tem condições de pagar. E aí você vira para essa pessoa e fala assim, cara, vai lá, tá tudo bem, tá tudo certo, eu perdoo, que você não precisa me pagar, não. Aí não é porque você falou que ele não vai precisar pagar que o seu carro vai se consertar automaticamente, né? Alguém teve que assumir aquele preço, alguém teve que assumir aquele custo. Né? Então, essa é a ideia. O pecado ele tem um preço, ele tem um custo. Quando Deus perdoa, o que ele faz? Ele assume o custo. Ele recebe a punição que o pecado exigia. Por isso que na cruz, Deus, Paulo vai dizer, ele está sendo justo e justificador. Todo pecado receberá a sua punição. Né? Todo pecado será pago. A questão é que, para algumas pessoas, esse pecado vai ser pago em Cristo, foi pago em Cristo. Para outros... Você vê Paulo lá, o que ele fez com os cristãos, né? Depois ele foi lá, Deus encontrou com ele, foi quebrantado, mas tudo aquilo que ele fez com os cristãos, ele também recebeu um preço, foi perseguido, sofreu. mas isso não foi uma consequência do pecado em si, né? É porque quando a gente fala sobre perdão, é claro que tem alguns pecados que a gente comete que eles vão ter consequências temporais, né? Por exemplo, se você comete um crime, e você se arrepende e crê em Cristo, a sua culpa foi retirada. Porém, a consequência temporal desse pecado, você precisa pagar pelo crime que você cometeu, né? A mesma coisa, por exemplo, alguém vive uma vida completamente entregue aos prazeres, a uma vida de prostituição, de imoralidade, contrai uma doença sexualmente transmitível, né? Contrai, sei lá, AIDS. E aí depois ela se converte, crê em Jesus, se arrepende, o pecado dela é perdoado, a culpa, especialmente quando a gente fala sobre isso, sobre essas consequências, a gente está falando de consequências espirituais. A culpa é totalmente removida. Então, não há nenhuma consequência em relação a Deus, né, dos nossos pecados. Em alguns casos, vão ter consequências materiais. O pecado que a gente comete, por exemplo, essa pessoa que contraiu uma doença, Deus pode ser misericordioso e curar aquela pessoa? Pode, mas não há nenhuma promessa de que Deus vai fazer isso. Em alguns casos, ele pode fazer? Sim, Deus é soberano. Mas não há nenhuma garantia de que Deus vá fazer isso, vá curar essa pessoa simplesmente porque ela se arrependeu. Né? Então, a vida de Paulo, por exemplo, esses sofrimentos não são uma consequência do seu pecado, é consequência dele ser cristão, é consequência dele se tornar um discípulo de Cristo. Né? Algumas pessoas vão interpretar, por exemplo, que o espinho na carne que Paulo se refere lá seria o sofrimento que ele tinha por conta desses cristãos mas isso aí tudo é especulação, a gente não tem como base escriturística para a gente afirmar isso, mas aquilo que Paulo viveu, que os demais cristãos viveram, não é necessariamente por causa de um pecado, uma consequência do pecado em si, mas uma consequência dele ser um discípulo de Cristo. Né? Então, é importante a gente fazer essa diferenciação também entre consequências eternas e consequências materiais, consequências desse lado, porque, de fato, quando a gente fala sobre perdão, o nosso pecado em relação a Deus, não há nada que Deus vai olhar e dizer assim, mas agora eu perdoei, mas, olha, veja bem, não, quando Deus perdoa, ele perdoa plenamente.
Ele não fica lá olhando, volta lá de novo para olha só, perdoei, mas estava escrito aqui. Né? Essas consequências desse pecado, consequências eternas, isso aí totalmente aniquilado. Como eu falei, alguns pecados podem ter consequências. Se você agiu mal com um monte de pessoa, não é porque você se converteu, que agora todas essas pessoas que você tratou elas mal no passado vão olhar para você e, às vezes, elas vão continuar te tratando mal também. Uhum. Uhum. Ele não tem mais com o que nos acusar, né? Ele pode nos tentar, ele continua sendo um tentador, mas a nossa acusação, nós temos um advogado, né? Essa é a linguagem que João usa, né? Então, a teoria, seguindo aí, durante a Reforma, né, no século XVI, aí, João Calvino apresentou uma versão atualizada e mais bíblica do modelo de Anselmo, deixando de fora alguns elementos da cultura feudal também, que ali influenciou o pensamento de Anselmo. Então, em suma, né, Calvino ele afirma que toda a vida de Cristo, né, aí Calvino, olha só, ele já não olha só mais para a morte, ele entende que a vida de Jesus também trouxe benefícios para nós. Né? Isso é interessante. O Gruden também faz essa afirmação, né, quando ele vai falar sobre a expiação, que a expiação não se limita àquilo que Jesus fez na cruz, mas a vida de Jesus também tem benefícios para nós. Né? Então, Calvino afirma que toda a vida de Cristo como mediador atinge o seu objetivo em sua oferta de nossa humanidade a Deus como satisfação da justiça divina. Então, sua perfeita obediência era a base de tudo o que ele fez na cruz. Nossos pecados foram imputados a ele e seu sofrimento por nossos pecados tem caráter penal, ou seja, de penalidade. A expiação é uma propiciação da ira de Deus. Contudo, isso não significa que Deus seja relutante, que Deus seja um ser relutante que esteja sendo satisfeito por um Jesus amoroso, visto que a propiciação é a provisão amorosa do próprio Deus. Cristo veio porque Deus nos amou. Às vezes a gente pode ter essa noção também, né? De que Jesus veio para nos perdoar, mas Deus não estava muito disposto a nos perdoar. Algumas pessoas, inclusive, os defensores dessa teoria mais recente do Cristo Victor, eles rejeitam essa teoria da satisfação penal, porque para eles é um absurdo, seria uma espécie de abuso cósmico, o pai pagar os pecados, derramar a sua ira sobre o filho, né? Como se Jesus fosse obrigado a fazer aquilo que ele não queria. O que não é o caso. Justamente Cristo ser entregue pelos nossos pecados é uma dádiva amorosa do Pai e do Filho. Os dois estão dispostos a resgatar a humanidade. Não é que Jesus foi forçado, não foi lá contra a sua vontade, Deus, não, você vai lá fazer isso. Não, os dois estavam ali agindo juntos para resgatar a humanidade, né? Então, oi? Uhum. 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 Sim, é incompreensível também pelo caráter trino de Deus, né? Porque não há duas vontades em Deus. Esse é o ponto. Pai, Filho e Espírito são o mesmo Deus com a mesma vontade, né? Então, quando o Filho se dispõe aí, não é que ele está trazendo uma nova ideia para o Pai. Quando o Pai envia o Filho, não é contra a vontade do Filho. Ambos estão juntos naquilo ali, né? A ideia é que Pai e Filho são... Jesus é Deus encarnado, né? Esse é o ponto. O próprio Deus estava levando sobre si, né, na pessoa do Filho, a punição pelos nossos pecados. E isso é o grande ponto da justificação, da expiação, né? Que não é uma outra pessoa que está pagando pelos pecados, é o próprio Deus na pessoa do Filho, mas é o próprio Deus que está levando sobre si, o próprio Deus que está assumindo a culpa do pecado, né? Então a gente precisa pensar sempre na perspectiva de um Deus trino, né? E não dividir Pai e Filho a ponto de a gente acabar criando duas divindades, né? Mas é um Deus, e aí sim, é pela fé que a gente compreende a Trindade e tudo isso, né? Mas é o próprio Deus que está tomando sobre si e levando sobre si o pagamento pelo nosso pecado, né?
Então, olha aí, deixa eu passar aqui. Os cânones de Dort foi um documento feito pela Igreja Reformada Holandesa, quando eles reagiram aos remonstrantes, que eram os discípulos de Calvino, né? Eles trouxeram aí algumas postulações, fizeram alguns documentos, foram conhecidos como os cânones de Dort, no qual eles assumem a posição reformada, a posição sobre a expiação, a posição da substituição penal, na qual eles afirmam o seguinte: Deus é não só supremamente misericordioso, mas também supremamente justo. E como ele se revelou em sua palavra, sua justiça exige que nossos pecados cometidos contra sua infinita majestade sejam punidos nesta vida e na futura, em corpo e em alma. Não podemos escapar destas punições, a menos que seja cumprida a justiça de Deus. Por nós mesmos, entretanto, não podemos cumprir tal satisfação, nem podemos livrar a nós mesmos da ira de Deus. Por isso, Deus, em sua infinita misericórdia, deu seu Filho único como nosso fiador. Por nós, ou em nosso lugar, ele foi feito pecado e maldição na cruz, para que pudesse satisfazer a Deus por nós. Esta morte do Filho de Deus é o único e perfeito sacrifício pelos pecados, de valor e dignidade infinitos, abundantemente suficientes para expiar os pecados do mundo inteiro. Essa morte é de tão grande poder e valor, porque ninguém se submeteu a ela, e não apenas verdadeiro e perfeitamente santo homem, mas também o Filho único de Deus. Ele é Deus eterno e infinito junto ao Pai e ao Espírito Santo. Assim deveria ser nosso Salvador. Além disso, ele sentiu, quando morria, a ira e a maldição de Deus, que nós merecemos pelos nossos pecados. A promessa do Evangelho é que todo aquele que crê no Cristo crucificado não pereça, mas tenha vida eterna. Essa promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e a todos os homens, aos quais Deus, em seu bom propósito, envia o Evangelho com a ordem de se arrepender e crer. Então, eles resumem essa posição, né? Basicamente, aquilo que a gente falou antes, muito bem resumido nessa a definição dos cânones de Dort sobre a expiação. Então, a gente tem essas duas teorias, a teoria do resgate pago a Satanás, a teoria da substituição penal, e uma terceira teoria que a gente tem, ela é conhecida como a teoria da influência moral. O que Jesus estava fazendo na cruz, né? Mais uma vez, a teoria da influência moral, ela traz uma perspectiva para nós, que vai dizer o seguinte: ela foi primeiramente defendida por Pedro Abelardo no século XII, então não é uma teoria tão nova assim, e ela se tornou a posição dos teólogos liberais, dos séculos XVII ao XIX, ali, século XX também, e do evangelista Charles Finney, no século XIX. Vocês sabem quem foi Charles Finney? Charles Finney foi um avivalista, né, no século XIX, e ele é conhecido como o pai do que a gente conhece hoje como apelo, né? Charles Finney foi talvez o primeiro aí a começar a fazer os famosos apelos ao final do culto, né, de você aceita Jesus e tal. E por que isso? Né? Inclusive, o fato dele ter assumir essa posição explica o porquê disso. E o que essa teoria da influência moral ela defende? A ideia de que a expiação foi uma revelação de que Deus sofreu com a humanidade. Agora, presta atenção aqui. Não para pagar a penalidade do pecado, ou seja, Jesus morrendo na cruz não estava pagando o preço por nenhum pecado. Jesus não estava morrendo para perdoar pecados. Jesus não estava morrendo para saldar a nossa dívida com Deus. Nem para satisfazer a justiça divina. Mas então por que Jesus estava morrendo? Essa teoria vai dizer, para revelar o amor de Deus, de maneira que o coração dos homens se abrissem e se arrependessem. Então perceba, Jesus não morreu para perdoar o seu pecado. Jesus morreu para quê? A morte dele deveria ser uma espécie de sacrifício supremo que deveria amolecer o seu coração. A ideia é que a morte de Jesus é um ato de sacrifício
tão poderoso que as pessoas, ao verem o que Jesus fez para revelar o amor de Deus, caramba, olha o que esse homem fez ao morrer na cruz para mostrar o quanto Deus nos ama, que essa atitude de Jesus, ela seria uma influência poderosa e que nós, ao olharmos para isso, teríamos o nosso coração aberto, né? Isso nos moveria a nos arrepender e entender, caramba, esse Deus nos ama muito, né? De verdade, olha o que Jesus fez, o sacrifício dele foi para nos revelar o amor de Deus, e agora o que Deus espera com o sacrifício de Jesus é que você olhe para esse sacrifício e que você possa se arrepender dos seus pecados e que você possa abandonar essa sua vida pregressa, porque olha quanto Deus te ama. Na teoria, o que na prática, na verdade, né, o que essa teoria defende é que Jesus não morreu objetivamente por nada. A morte de Jesus não tem nenhum poder objetivo sobre você. Ela é apenas uma influência. Você pode olhar para aquilo ali e se sentir comovido por aquela morte, assim como você pode olhar para aquela morte e simplesmente ignorá-la, seguir sua vida e ele não vai te influenciar. Mas perceba, e por isso que ela foi muito tomada pelos liberais, né, porque, de fato, você esvazia a divindade de Jesus e você esvazia essa noção de que nossos pecados nos condenam, de que Jesus morreu para perdoar pecados. Ele é só uma influência. A morte de Jesus é só para te influenciar, para tocar o seu coração, amolecer o seu coração, para você buscar ser uma boa pessoa também, porque o amor de Deus se revelou nesse ato. Então, olha o que o Finney dizia. A expiação oferecia às criaturas os mais elevados motivos a serem imitados. Aí olha o que ele vai dizer. O exemplo é a mais poderosa influência moral que pode ser praticada. Se a benevolência manifesta na expiação não subjuga o egoísmo dos pecadores, a situação deles é desesperadora. Então, a ideia é, Jesus é um exemplo, é uma influência, a sua morte deve nos influenciar. E esse ato deveria subjugar o nosso egoísmo. Jesus morreu para revelar o amor de Deus por você. Caramba, como que você vai ficar indiferente em relação a essa morte? Se você continua indiferente, você está numa situação desesperadora. Basicamente isso. Né? E aí, por isso que você tem a noção do apelo. Por que, então, que o Charles Finney trabalhava muito essa noção do apelo? Porque você precisa convencer as pessoas para que Jesus se torne uma influência na sua vida. Não há um caráter sobrenatural do Espírito Santo quebrando a nossa incredulidade, a nossa dureza de coração, nos trazendo a fé. Tudo que você precisa, então, é convencer as pessoas de que Jesus é realmente essa influência. Né? E para isso você pode manipular as pessoas, para isso você pode usar de todos os meios para que elas venham até Cristo Jesus. Porque, no final das contas, o que Jesus fez não foi perdoar os seus pecados. Então, a gente precisa convencer as pessoas de que Jesus, o que ele fez na cruz, a gente precisa convencê-las de que isso é o amor de Deus sendo revelado, e por isso a gente precisa apelar ao coração delas. Né? Apelar, o que o apelo faz? O apelo é essa posição. Né? Essa pode ser a última vez que você vai vir aqui. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Eu vou dar mais uma chance para você vir aqui na frente. Deus está falando comigo que tem gente aqui. Deus está falando comigo que tem gente aqui que Ele quer te salvar hoje, mas você está com vergonha. Levanta a sua mão, vem até aqui à frente. Talvez você não tenha mais outra chance. Talvez você vai sair daqui, um carro pode te atropelar. Talvez você vai sair daqui e você não sabe o dia de amanhã. Então você precisa usar de todos os meios possíveis para você convencer essa pessoa. Porque a conversão, nessa visão, ela não é um ato sobrenatural e miraculoso de Deus. Ela é fruto do nosso esforço. Né? Está nas suas mãos. Você precisa ser bom o suficiente para convencer as pessoas de que o sacrifício de Jesus tem algum benefício para a vida delas. Né? Então, essa é a teoria da influência moral. Junto à teoria da influência moral, a gente tem uma que é bem parecida. Tem mais uma coisinha aí sobre o Finney, né? O Finney, então, negou explicitamente a expiação vicária. Jesus não morreu por você. Ele não morreu como um sacrifício no seu lugar. Né? Para ele, a expiação não era um pagamento pelo pecado e também não era um fundamento da justificação e nem mesmo poderia assegurar a salvação de qualquer pessoa. Olha o absurdo disso. A morte de Cristo não pode assegurar a salvação de qualquer pessoa. O que assegura a salvação da pessoa?
necessariamente como ela vai reagir, a decisão dela, a resposta dela, se ela vai ser influenciada ou não. Essa teoria implica que a morte de Cristo não foi necessária para que Deus... Isso aqui também é importante. Essa teoria implica que a morte de Cristo não foi necessária para que Deus pudesse perdoar nossos pecados. Deus não precisava que Jesus morresse para perdoar os nossos pecados. Ele é Deus, ele pode só perdoar os nossos pecados. Então, por que Jesus morreu? Apenas para persuadir os pecadores a se arrependerem. A expiação não muda nada objetivamente. É só uma forma de persuadir. De acordo com essa teoria, Deus está disposto a receber todos os homens, independente da cruz. Jesus é apenas um exemplo e a cruz exerce apenas uma influência moral sobre os homens. A morte de Cristo não é necessária, pois Deus não necessita de satisfação alguma. Entenderam? Porque é perigoso, mas a questão é que, via de regra, isso não vai aparecer assim. Essas coisas estarão subentendidas. O que você vai ver é uma pregação tentando trabalhar com o seu emocional, tentando te convencer, tentando mostrar, né, o quanto Jesus sofreu para te persuadir a se arrepender e buscar a Deus. Mas, necessariamente, para perdoar os seus pecados, a morte de Jesus não faz diferença alguma. Está em suas mãos, somente nas suas mãos. Só depende de você. Se aplica muito bem ao nosso tempo de coach, né? A solução para os seus problemas está dentro de você. Você precisa se salvar. Mas aí Jesus, ele é só uma ajudinha, né? A morte de Jesus na cruz é só uma ajudinha para te convencer, para te persuadir, para você se arrepender. Aí a gente tem, então, depois dessa, a teoria do exemplo. A teoria do exemplo é parecida com a teoria da influência moral. Durante o século XVI, os socinianos, né, seguidores de Fausto Socino, afirmaram que Deus não precisava de pagamento algum pela penalidade do pecado. Deus poderia perdoar o pecado quando ele quisesse, sem algo como um pagamento de um preço. Então, qual foi o propósito da morte, da vida e da morte de Jesus? Inspirar as pessoas a imitarem a Jesus e conseguir a vida eterna através da sua obediência à lei. Basicamente, quanto à teoria da influência moral mostra o quanto Deus nos ama, a teoria do exemplo nos mostra como devemos viver. Então, basicamente, é uma diferença de ênfase. Aonde está a ênfase? Uma é, Deus te ama o suficiente, Jesus morreu para mostrar esse amor de Deus por você. A teoria do exemplo diz que, basicamente, você precisa olhar para Jesus para aprender como viver uma vida que agrada a Deus. Então, essa teoria está fundamentada no pelagianismo e também negava a divindade de Jesus. O pelagianismo foi uma heresia combatida pela igreja que basicamente afirmava que o homem nasce bom, né? O homem ele não nasce corrompido pelo pecado original, pelo pecado de Adão. O homem ele nasce numa posição neutra, podendo então viver uma vida sem pecado, né? Sendo capaz de viver uma vida sem pecado pelo próprio esforço, porque não há uma influência do pecado agindo contra ele, não há uma consciência que foi corrompida pelo pecado e que pesa para o lado do pecado. O homem simplesmente pode ser bom, pode ser mal, depende do seu próprio esforço. Então, por isso que a teoria do exemplo se foca no que nós fazemos para viver uma vida de obediência a Deus. Então, essa teoria também pode ter outros significados. Jesus pode ser encarado apenas como exemplo de vida autêntica, como um modelo de autossacrifício, dando a sua vida pelos outros. Essa teoria também foi amplamente adotada pelos teólogos liberais, que, por causa de seus pressupostos baseados no naturalismo filosófico, não podiam conceber um Cristo divino e que veio nos salvar dos pecados. Então, o que Jesus é? Jesus é só um exemplo, é o bom mestre, aquela visão. Jesus é um ótimo mestre, foi um mestre da moral, ensinou a gente a viver uma vida boa. Jesus, ele é uma vida autêntica de sacrifício pelos outros, né? Ou então um modelo político que veio lutar por uma causa ideológica, que foi morto pelos sistemas políticos da sua época, né? Mas o que Jesus era? Era um homem que você deve se inspirar no exemplo dele. Mas não há nada de divino nele, ele não morreu pelos seus pecados, ele não tem como perdoar os seus pecados. Deus pode perdoar os seus pecados à parte de Cristo. Essa é uma outra teoria que a gente tem. Aí, deixa eu só ver aqui. As outras eu acho que são mais curtinhas. A gente tem uma que é interessante também. Não sei se você já chegou a ouvir algo parecido com isso, que é a teoria governamental. Saiu ali, teoria do governamental, não, mas é teoria governamental.
Basicamente, ela foi defendida por um teólogo chamado Hugo Grotius, aluno de Armínio, e depois por um importante teólogo, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, pastor puritano chamado Richard Baxter, né, no século XVII, tem obras aí sobre ministério pastoral, muito conhecido, né? E nessa teoria, Deus ele não requer uma satisfação, um pagamento pelo pecado, porque mesmo que o pecador mereça a morte, Deus poderia fazer isenções à sua própria lei, se ele assim desejar. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, e se ele quiser perdoar pecados, contrariando inclusive o que a própria lei dele diz, ele pode fazer porque ele é Deus, né? É mais ou menos isso. No entanto, Deus não escolheu simplesmente ignorar o pecado, como poderia ter feito. Isso foi uma escolha de Deus. Por que Deus não escolheu ignorar o pecado? Aí, por isso que é a teoria governamental. Porque ele quer manter o seu governo moral do universo. Para conseguir isso, ele tinha que demonstrar seu desprazer para com o pecado por meio da morte de Cristo. Portanto, a morte de Cristo não pagou a penalidade do pecado. Jesus não morreu para perdoar o seu pecado, segundo essa teoria, tá, gente? Ele não morreu para perdoar o seu pecado, e seu sacrifício não foi substitutivo, ele não estava assumindo o seu lugar, já que os pecadores poderiam ter pagado eles mesmos esse preço, se Cristo não tivesse morrido na cruz. Então, qual é a ideia? Deus não precisava da morte de Cristo para perdoar pecados, mas ele opta por enviar a Jesus para morrer, para mostrar o quanto Deus odeia o pecado. Basicamente, a ideia é, para que Deus não perca o controle sobre as coisas, ele precisa dar um exemplo de punição. É isso aqui que vai acontecer com os pecadores. Pá! Se você continuar pecando, é isso que vai acontecer com você. Então, é uma forma de que a punição de Cristo, a punição ali, a morte de cruz, seria um exemplo do que vai acontecer com todos os pecadores. Então, é uma forma de olhar para Jesus e falar, é isso que vai acontecer com você se você continuar nesse caminho. Deus detesta o pecado, todos os pecadores sofrerão. Então, a expiação permite que Deus perdoe pecadores que se arrependem, mas também enfatiza que Deus não se regozija com o pecado e punirá aqueles que permanecem nos seus pecados. Deus pune o pecado para impedir que as pessoas serem pecadoras, né? Então, estou punindo, eu poderia te perdoar, mas eu estou te dando essa punição para você não continuar pecando. E o Jesus morre como esse exemplo do que vai acontecer com os pecadores. Então, a ideia é que a morte de Jesus é só para que Deus mantenha o seu domínio, o seu governo moral, e as pessoas não saiam fazendo maluquices aí e se entregando ao pecado, né? Seria essa a ideia aí, por alto, da teoria governamental, né? Certo, gente? Dúvidas? Perguntas? Aí tem uma outrazinha chamada teoria mística. Não aquela do X-Men, não, tá, gente? Piadinha. Teoria mística. Também uma perspectiva defendida por um teólogo liberal, né? E vocês vão perceber que, basicamente, tirando a teoria do Cristo Victor e a teoria da satisfação penal, basicamente todas as outras entendem que para o perdão de pecados não seria necessária a morte de Cristo. A morte de Cristo tem outros significados. E o que está por trás disso, muitas das vezes, é a incredulidade do ser humano, especialmente com relação à divindade de Jesus. Jesus não pode ser Deus, por isso a morte dele não pode perdoar pecados. Então, a morte dele, se Jesus existiu de verdade, a morte dele tem que ter significado, tem que ter um outro significado. Não pode significar perdão de pecados, porque Jesus não era Deus plenamente. Então, essas outras teorias surgem como uma forma de justificar o porquê que Jesus, como simples homem, morreu na cruz e o que isso teria impacto para nós, né? Então, a teoria mística, a perspectiva defendida por Friedrich Schleiermacher, gostou do destaque alemão? Durante o século XVIII, afirmava que, ao se encarnar, Jesus entrou na vida da raça humana para elevá-la ao nível divino. Então, Jesus foi capaz de vencer as influências corruptas da natureza humana e transformá-la para que fosse unida novamente com sua natureza divina. Então, veja, o que Jesus fez foi só elevar o ser humano ao nível de divino, né? Não há, mais uma vez, uma perspectiva de perdão de pecados, de justificação, de salvação
Jesus morreu para te elevar. Também faz muito sentido no tempo que a gente vive, né, nos coaches. Tomara que os coaches não descubram isso aqui, né? Porque eles não estudam muito teologia, então provavelmente eles nunca tiveram contato com isso. Mas alguns deles pregam isso, né? Que você é basicamente um Deus, né? Alguns deles trazem essas afirmações baseadas em alguns versículos, né, dos Salmos lá. Fala de Jesus também, né? Não foi isso que o salmista disse, sois deuses, né? Lá quando ele é confrontado pelos fariseus e tal, aí você é um Deus, e Jesus permitiu que você fosse isso, né? Esses dias eu estava vendo um teólogo lá, um dos adeptos da exegese, né? Fazendo uma... Cara, esqueci que esse cara fala, não sei se você já viu esse vídeo no Instagram, que ele defende lá que Deus prometeu a Abraão que a descendência dele seria como estrelas. É por isso que você vai brilhar. Porque Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria como estrelas no céu. Então você foi destinado a brilhar. Tá vendo? Ainda faz muito engraçado que ainda faz assim, ele lê aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, você é uma estrela. Tá vendo? Muito bom isso. A gente ri para não chorar, né? Mas essa teoria mística tem a teoria também do abandono do Pai. Essa daí, o que Jesus aconteceu na cruz? Jesus foi essa teoria mais atual, né? Ela é encontrada nos escritos de alguns teólogos também conhecidos, como Jürgen Moltmann, e vem sendo adotada por teólogos da libertação, né? Teoria da libertação, do contexto social, político na América Latina, né? É uma abordagem que focaliza Cristo crucificado como alguém desamparado por Deus, em solidariedade com os sofredores, os pobres e os desamparados. Então, basicamente, a morte de Jesus foi uma morte política, né? Uma morte na qual, por meio disso, ele está se colocando ao lado daqueles que são marginalizados, aqueles que são oprimidos, né? Daqueles que sofrem e estão desamparados. Então, para Moltmann, na cruz, o próprio Deus participa do sofrimento presente na criação, suportando o abandono ao qual apenas o marginalizado e os pobres são submetidos. Então, você percebe um viés aqui. Quem precisa de salvação? Aqueles que são oprimidos. Os opressores não precisam ser salvos. Eles precisam ser combatidos. Né? Então, essa nova compreensão tenta lembrar que, longe de ser indiferente ao sofrimento presente na criação, o próprio Deus sofre com a humanidade. Então, o foco dessa teoria recai sobre o pecado social e corporativo em detrimento do aspecto pessoal e individual. Ou seja, o pecado não é um problema do indivíduo. Não sou eu que sou um pecador e preciso ser transformado. É a sociedade, são as nossas comunidades que precisam ser transformadas. E isso é um problema, porque quando você tira a culpa do indivíduo, a responsabilidade do indivíduo, você não está colocando a responsabilidade em ninguém. É assim como a gente faz algumas afirmações também dos nossos dias, como coisas como racismo estrutural. Por exemplo, não é a pessoa que é racista, é a sociedade que é racista. Então, aquela pessoa que age discriminando uma pessoa por causa da sua cor de pele, ela não é responsável por aquilo que ela está fazendo. Ela acaba se tornando uma vítima. Ela só está reagindo de acordo com como a sociedade foi criada. E aí, inclusive, quem não é racista acaba sendo chamado de racista porque você está dentro dessa percepção de um pecado estrutural, de um problema social, e não de uma falha de um indivíduo. Né? Então, a gente acaba falando, não, o problema é estrutural. Não, o problema é daquele indivíduo. O racista é aquele indivíduo. Ele é racista. Né? Então, a mesma coisa é essa ideia do pecado. O pecado está onde? Está na sociedade. Então, a gente precisa purificar a sociedade. A gente não purifica a sociedade se a gente não purifica pessoas. Né? Pessoas formam a sociedade. É um pensamento inverso. Né? Nós vivemos em sistemas corrompidos, nós precisamos melhorar o sistema. Sim, mas quem cria sistemas? Quem cria sociedades corrompidas? Seres humanos corrompidos. Então, a gente não vai melhorar o sistema e transformar o sistema se a gente não transforma o coração das pessoas. As pessoas precisam ser perdoadas, transformadas e regeneradas. Não é simplesmente um pecado social, um problema estrutural. Embora esse pecado individual vai gerar problemas, sim,
nas estruturas, sociedades injustas, pessoas que são marginalizadas, pessoas que são deixadas de lado, pessoas que vão sofrer mais, e tudo por questões econômicas e sociais, e injustiças, mas Jesus morreu pelos pobres e pelos ricos, né? Jesus morreu por todo ser humano que precisa de salvação, né? Por todo ser humano que existe na face da Terra, né? Então, essa teoria ela acaba tendo um viés político muito forte, né? Para terminar esse primeiro tempo, nós temos a última teoria, a teoria da morte espiritual de Jesus. Então, já no final do século XX, no contexto norte-americano e brasileiro, alguns adeptos da teologia da prosperidade, principalmente, afirmaram que Jesus pagou o preço do pecado da humanidade no inferno, não na cruz. Olha só, Jesus estava... o preço foi pago não na sua morte de cruz, mas em uma possível ida de Cristo ao inferno após a sua morte. Então, sendo apenas um homem, após a sua morte, Jesus foi ao inferno, onde foi torturado durante 3 dias por Satanás. Aí, da onde saiu isso, né? Da onde sai isso? Essas ideias, da onde surgem? Se vocês souberem, vocês me explicam. E que ele pagou o preço pelo pecado nesses 3 dias de tortura. Então, ele morreu espiritualmente e assumiu uma natureza pecaminosa. No 3º dia, pela fé, Jesus nasceu de novo, foi regenerado quando o Espírito Santo veio resgatá-lo. Jesus saiu do inferno, venceu Satanás, ressuscitou, entrou no céu, onde ele derramou o seu sangue. Olha só, lá no céu, Jesus derramou o seu sangue no altar de Deus. Depois de nascer de novo, Jesus novamente recebeu a sua natureza divina. E ele nos dá a capacidade de nascer de novo e termos uma natureza igual à que ele tem. Distorceu tudo, né? A pessoa, quem defende isso, defende aí. Tem implicações, né? Obviamente, a respeito da nossa redenção e da nossa salvação. Mas essas são algumas teorias que a gente tem aí. E é importante a gente perceber, né, que, via de regra, quando a gente ignora a divindade de Jesus, a gente precisa achar uma justificativa para o que ele fez na cruz, né? Então, esse é o ponto. Sempre que você encontrar alguém que afirma que a morte de Jesus ela não foi para perdoar pecados, provavelmente você está diante de um liberal que não acredita que Jesus era Deus encarnado e, por isso, a morte dele não era suficiente para perdoar pecados, né? A gente precisa estar atento a isso, porque, na maioria das vezes, gente, essas teorias não vão vir dessa forma. Você não vai ver uma pessoa, às vezes, num púlpito, pregando, por exemplo, que Jesus é só uma influência moral. É só um exemplo que você deve seguir. Geralmente, essas pessoas são boas de lábia. Eles pregam bem, eles falam bonito, eles falam de maneira que vai te comover. Um grande exemplo que a gente tem, aqui não tem problema de citar nome, apesar de estar sendo gravado, né? Depois a gente edita e bota pi, não, brincadeira, não precisa fazer isso não. Mas um dos exemplos que a gente tem é o pastor Ed Renekiewicz. É talvez o grande exemplo que a gente tem hoje. Se você ouve uma pregação do Ed Renekiewicz, você é profundamente tocado. O Ed Renekiewicz, na parte formal, na oratória, ele é um ótimo orador. Ele fala muito bem, ele te convence muito bem. O problema é o conteúdo. Só que ele não vai chegar para você dizendo assim, Jesus não era Deus. Hoje em dia ele está até mais escrachado, né? Assim, acho que ele já perdeu, de fato, a vergonha, né? Mas, via de regra, isso tudo está muito diluído dentro do discurso. Está muito diluído quando, um exemplo que você pega, eu vou usar isso aqui para encerrar esse momento, quando você pega uma pessoa, a multiplicação dos pães e peixes. Vamos pegar. O que um teólogo liberal vai pregar sobre a multiplicação dos pães de peixe? Jesus, ali não foi um milagre que foi operado. O grande milagre que Jesus fez foi que, por meio do seu discurso de amor e cuidado ao próximo, as pessoas que estavam ali se sentiram tão tocadas e impactadas que elas começaram a compartilhar o que elas tinham. Então, o milagre que Jesus fez não é que ele multiplicou pães e peixes literalmente, é que, por meio da sua mensagem de amor,
O coração daquelas pessoas foi extremamente tocado, a ponto de que elas levaram a serem generosas e compartilharem aquilo que elas tinham, de tal forma que ninguém ficou com fome, porque as pessoas foram tão impactadas pela mensagem de amor de Jesus que elas começaram a amar o seu próximo também. E aí, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de dizer que Jesus não operou um milagre, eu acabei de dizer que o que aconteceu ali não foi uma coisa sobrenatural, foi simplesmente uma mensagem que impactou as pessoas e que moveu. E não é bonito, gente? Não é bonito esse discurso? Você vai dizer que é feio? Dá. Se eu fizesse a oferta aqui agora, passasse que você ia até doar, dar o seu dízimo agora. Mas é comovente, tá vendo? É bonito. Pô, não é uma coisa feia, não é uma coisa que você vai falar, não, que nada a ver, isso aí que você está falando. Chora. Você fica impactado. Mas o que ele está fazendo? Ele está esvaziando completamente o significado do texto. O significado que não é simplesmente o milagre. O milagre de Jesus tem um motivo. Jesus não era só um operador de milagres. Por que aquela passagem está lá? Por que esse milagre acontece? Esse milagre acontece porque ele está retomando passagens do Antigo Testamento, como o Êxodo, Deus alimentando o seu povo no deserto com pão que viesse do céu. Aí você tem ali Jesus, num local deserto, alimentando uma multidão com um ato miraculoso. O que esse milagre nos demonstra é que o mesmo Deus que agiu no passado para libertar o povo de Israel estava mais uma vez no meio do seu povo agora, na pessoa de Jesus, para trazer um ato de libertação mais uma vez. O milagre está lá para nos mostrar isso. Jesus é o Deus encarnado no meio do seu povo para trazer libertação. Né? E aí quando você diz que não foi um milagre, você está esvaziando tudo isso. Né? E aí esse é o problema dessas teorias. Certo, gente? A gente vai dar uma pausa agora.